Estamos iniciando mais uma vez a leitura bíblica comentada e hoje estaremos vendo o capítulo 3 da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Né? Atentem bem para o que está escrito na Bíblia, mais do que o comentário que eu faço. O comentário que eu faço é um comentário meu, do meu entendimento, dos anos que eu tenho estudado a Bíblia, do compromisso, porque eu sei que se eu cometer falhas aqui, eu serei severamente punido por Deus. Assim você também, que recebeu a chamada depois do o mandamento de pregar o evangelho dentro da sua integridade, dentro da sua totalidade, pregar exatamente, né? Ser ortodoxo, obedecer severamente aquilo que Deus manda que nós falemos. Este compromisso nós não podemos faltar, tá? A paz do Senhor, meus irmãos, Pastor Richard, Maria Eunice, Dona Eunice, Calais Schuert, do Vomé, que saudade, que bom a senhora, meu Deus, eu soube que vocês têm uma doutora aí tremenda, manda o número de telefone de vocês aí para eu falar com vocês, como é que estão a senhora, Vomé, a doutora, né, endocrinologista, né? Eu vi o nome dela na internet. Que bom, que saudade, né, daquele tempo. Quantos anos, né, se passaram. Mas tá bom. E ela nasceu comigo, fala isso para ela, né? Que bom. Deus continue abençoando a nós todos. Então vamos começar a leitura. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Nós, né? Paulo estava falando aqui nessa segunda carta à igreja de Corinto, ele precisa de alguma carta de recomendação? Ele era conhecido pela igreja de Corinto. A igreja de Corinto conhecia Miqueias Mamério, também conhecido lá de Bataguaçu, hein, Dona Eunice? Lá de Bataguaçu. Manda o Almé escrever qualquer coisa aí, ó. Filho da irmã Ana, Miqueias, né? E então Paulo não precisava de uma carta de recomendação. Ele diz aqui no versículo 2: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Quer dizer, o trabalho que eles fizeram na vida dos coríntios já era a carta deles, já era a carta de recomendação, mostrava o trabalho deles, quem eles eram, né? Porque quando alguém vai buscar ou um trabalho ou uma inscrição em uma escola ou qualquer entidade, e às vezes precisa de uma carta de recomendação, e esta carta é dada por quem conheça aquela pessoa, possa falar algo daquela pessoa. Então Paulo fala: vós sois a carta, né? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, com nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. E ele continua: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne de coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, né? Confiança em Deus. 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus.
Nossa capacidade, a capacidade pessoal, aquilo que nós pensamos que nós somos, isso aí não tem valor. Tem a capacidade que vem de Deus, né? E então, o que quer dizer isso? Quer dizer que Paulo está dizendo, não de nós mesmos essa capacidade, mas a nossa capacidade vem de Deus. É Deus quem nos capacita. Ô, Mansara, Pastor Richard, bem-vindos, em nome de Jesus. 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Paulo está falando aqui que ele agora é um novo testamento. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 25, ali está escrito assim, Paulo diz, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, ou a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Então, nós vemos aqui que é o testamento não da letra, mas do Espírito. Ele fala aqui da letra da lei. A lei, ela era escrita, então ela era aquilo que estava escrito, não é? Ainda que tivesse alguma dúvida de interpretação, porque era conforme se fosse uma constituição, né? Era lei mor para os judeus, para os israelitas, né? Então, olha aqui, era lei, mas ele fala de um novo testamento que é do Espírito. Irmão Donizete Fernandes da Silva, bem-vindo em nome de Jesus. Porque a letra, ela matava. A lei, tinha um rigor que obrigava a matar. Quem desobedecia a lei, às vezes a sentença era de morte. Era sentença de morte. Mas agora, no Novo Testamento, Jesus diz lá em João 10:10, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele veio trazer a vida, porque ele é a vida. Em João 14:6 está escrito, Jesus disse-lhes, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus veio trazer a vida, mas a lei trouxe a morte. Trouxe a morte, porque a lei, ela trouxe o pecado e o pecado a morte. Então, meus irmãos, nós temos que observar isso, né? E que tem isso que a gente tem que observar, né? É importante esse versículo 6 aqui do capítulo 3 de 2 Coríntios. 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? E é Espírito com letra maiúscula, é o ministério, é a doutrina do Espírito Santo. Olha, se aquela lei que veio em pedra, escrita em pedra, ela encheu Moisés de uma glória tal que o rosto dele tinha uma luz tão forte que ele não conseguia ser olhado. As pessoas não suportavam olhar para eles por causa do brilho que existia, né? O brilho que existia por causa da glória que ele estava ali trazendo, né? Que estava sobre ele. E aí Paulo faz a ressalva no versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito, a doutrina do Espírito Santo. Não é uma doutrina
de homens, não é uma doutrina de uma letra na pedra, mas é a doutrina de Deus, o Espírito Santo é Deus. 9, porque se o ministério da condenação foi glorioso, porque era o ministério que condenava, que a lei, quando existe uma lei, existe a infração da lei. Porque se não existisse a lei, não existiria infração. Se não tiver uma placa mostrando proibido parar e estacionar naquele lugar, a pessoa poderia passar ali, parar ali, estacionar ali, mas como existe aquela lei, se a pessoa para ou estaciona, há transgressão e há punição. E havia muitas transgressões que eram transgressões cuja sentença era morte. Era morte, não é? Aí ele diz, se o ministério da condenação, porque a lei trouxe condenação, ele foi glorioso, porque ele veio da parte de Deus, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Que Deus é justiça. Deus é justiça. 10. Porque aí, agora o julgamento não é seguindo aquela lei escrita ali, mas é o julgamento de Deus, pela palavra de Deus. É diferente, né? É diferente. Quando eu ponho a mão aqui, parece que melhora a imagem. Eu vou ficar com a mão aqui. Se eu suportar, ficar aqui assim, ó. Né? 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Porque aquilo ali, a lei foi transitória. Ela foi por um período de tempo. Não é? Em Lucas 16:16 diz que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e os homens empregam força para entrar nele. A lei, lá no capítulo 8 da carta aos Hebreus, nós vemos no versículo de número 13, que é o último versículo, diz assim, ó, ele fala assim, ó, quer ver? Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Por isso que acabou a nova aliança. Aquela aliança que Deus fez com Moisés, com Abraão. Aquela aliança, ele fez uma nova aliança. Em Jeremias 31:31, diz assim, eis que vem dias em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então foi feita essa nova aliança de 1 Coríntios 11:25. É o sangue, é a nova aliança no meu sangue. Foi feita uma nova aliança. Deus, a primeira aliança foi entre Deus e os homens, mas agora tinha uma parte que era concernente a Deus e uma parte que era de responsabilidade dos homens. Os homens não cumpriram a sua parte, por isso que a aliança falhou, mas a parte de Deus não falhou. Agora Deus faz uma aliança em que ele assume tudo. Ele dá o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem-vinda, Vilma Marques, bem-vinda, em nome de Jesus. Então, é importante atentar para isso. A carta aos Gálatas vai dar detalhes sobre isso aqui. Então, aquela glória da primeira aliança, ela foi transitória, ela foi passageira, ela teve um tempo determinado, mas a glória da agora, muito mais é em glória
aquela que é permanente, aquela que não vai acabar, que não vai cessar, não é? Que não vai ter fim. 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Nós temos ousadia para falar. Lá em Hebreus 10:19, diz que nós temos ousadia para entrar no lugar santo dos santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Adenilton Gomes Santos, bem-vindo em nome de Jesus. Então, observemos isso. Observemos para entender bem isto aqui, não é? 14. 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Aquela glória de Moisés, aquela luz, aquela claridade, aquele fulgor, ele foi diminuindo. Ele foi acabando, porque ele era transitório, ele era passageiro. Não é? Aí ele colocou um véu, porque o véu escondia que aquela glória estava esvainecendo, estava enfraquecendo, ela estava se tornando menos forte, né? Até que cessou. Agora olha bem aqui, atentemos nisso, né? Não estranha a mão aqui não, que é para melhorar a imagem. Ó. Se eu tiro, a claridade fica muita. Agora... 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Cristo aboliu aquilo. Cristo aboliu. Por quê? Porque ele fez o Novo Testamento no sangue dele. No sangue dele. 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converte ao Senhor, então o véu se tirará. O véu se tirará. Porque a pessoa, ela se diz seguidora de Moisés, mas agora é o próprio Deus. Nós somos seguidores de Cristo. A pessoa, não, mas nós nos baseamos nos escritos de fulano, de Beltrano, de mais não sei quem. Às vezes grandes homens, grandes cristãos. Não, mas nós temos que estar fundamentados na Bíblia, na palavra de Deus, na palavra de Cristo, naquilo que Cristo nos mandou fazer, o que ele mandou ali em Mateus 28:20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Deus é um Deus que livra, um Deus que liberta, né? E Deus é Espírito. 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como o Espírito do Senhor. Aquele véu, ele foi para esconder que a glória estava acabando, mas a nossa glória não acaba, porque a glória de Deus é que reflete em nosso rosto, conforme fosse um espelho, e o espelho reflete. Então, meus irmãos, que Deus possa continuar abençoando a cada um de nós, que possamos ter entendimento daquilo que Ele quer que nós façamos, porque um dia nós partiremos, ou se alcançarmos a volta dEle, nós sofreremos uma transformação, que nós já lemos lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, mas nós podemos partir a qualquer hora.
Então precisamos estar preparados. O soldado, ele não se prepara para a guerra na hora, ele tem que estar preparado. Preparado, sempre preparado, né? Ele tem que estar em vigilância, porque de repente pode acontecer algo. Mas que o Senhor continue com as suas potentes mãos sobre nossas vidas e continue abençoando a cada um de nós. Muito obrigado a você que tem aqui contribuindo, assistindo, mostrando, e comente, passe para outros, reparta com outros o seu aprendizado. Amém? Amém.